Esta semana no podcast Marketing por Idiotas, o Miguel descobriu bicheza no Facebook, o Diogo descobriu mais uma macumba do Google, mas hoje, mais importante que isso, temos uma revelação bombástica. Temos e eu digo Frederico Carvalho. Sejam bem-vindos. Marketing por Idiotas. Marketing por Idiotas. Marketing por Idiotas. Right head. Frederico, não tenhas vergonha, diz lá o teu. Diz lá Marketing por Idiotas, para ficar aqui no... O Frederico disse... Marketing por Idiotas. É pá, espetacular. Não, mas o do Frederico tem muito mais valor. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast Marketing por Idiotas. Eu estava a dizer, o Frederico tem, antes do Frederico se apresentar, tem muito mais valor porque o Frederico está neste momento a usar os dados todos, está numa, penso que seja na Polinésia Francesa, a gastar cerca de 10 a 20 euros por minuto, só para gravar este podcast para vocês. Portanto, antes de mais, Fred, muito bem-vindo. Obrigado por teres aceito o convite, a troco de praticamente patacas, para estares aqui no nosso podcast. Como já sabem, o meu nome é Ricardo. Hoje ficámos a apresentar. Eu vou-me apresentar. Eu sou o Ricardo. Não, primeiro apresenta-se o Frederico. Frederico, diz-nos já quem é que és. Isso, Frederico. Não, antes de mais, é o Frederico Carvalho, para quem nos está a ouvir e faz parte desta comunidade de marketing. É difícil, incontornável, não ter passado já pelo nome do Frederico Carvalho. É um nome incontornável do fado e também do marketing. Ou que tu no início, vocês no início também faziam essas apresentações sobre mim agora. Mas agora não fazemos. Fred, fala aí. Pá, fala. Usa os dados. Vamos casar. Em primeiro lugar, mais uma vez, obrigado pelo convite. É um privilégio estar aqui convosco. Vocês têm feito um trabalho incrível sobre a análise, tendências e comunicação na área do marketing. Portanto, mas isto é factual, é uma graxa do coração. Okay. Obrigado. Para quem não conhece, eu sou formador, consultor na área do marketing, tenho uma empresa que é Digital FC, nós já fizemos mais de 700 análises na área da consultoria e negócios, só na Sierra, Sotheby's, Roche. Basicamente o que nós fazemos é analisar os ativos todos da marca e fazer recomendações de melhoria. Tenho uma empresa de envio de SMS marketing que se chama SMS Online, trabalhei no Rock in Rio, na Actual Sales. Em 2018 lancei com outros autores um livro Marketing Digital para Empresas, que é um dos livros mais vendidos na temática do marketing, e organizo 2 conferências em Portugal. Uma é o Click Summit, que é talvez a mais antiga, que tenta juntar todos os anos profissionais da área do marketing digital, e a outra é o Digitalks, que é uma conferência que veio do Brasil para Portugal. Pronto, e é isto. E mais uma vez, obrigado. Frederico, eu estou a achar aqui um bocadinho estranho. Nem eu, nem o Ricardo, nem o Diogo nunca recebemos nenhum convite para essas tuas conferências, nem para falar, nem para ver. O que é que se passou? Não, é difícil. Ficou perdido no correio? Ou... Só começaste o podcast depois. Exato. Ok, exatamente. Muito bem. Então, mas e agora? Vamos apresentar-nos? Eu acho que o Diogo é o patrão. Sim, o Diogo é que paga os ordenados. Uma coisa rápida, não é? Falamos todos e posso começar eu também. Então vá, Diogo. Após o Frederico. Então, o meu nome é Diogo Silva, trabalhei durante vários anos em marketing digital, sobretudo campanhas de Search Engine Advertising, e hoje em dia sou freelancer, sobretudo nas áreas de SEO, SEA, CRO e Web Analytics. Bora. Boa, Diogo. Miguel. Ok, o meu nome é Miguel Rão Vieira, sou auto-intitulado especialista de marketing digital. Eu comecei a trabalhar alguns em 2000 na primeira loja de e-commerce em Portugal, a partir daí foi sempre a subir. E queria aqui ressalvar que eu em 2008 almocei sozinho com o Philip Kotler, o pai do marketing, que escreveu basicamente a Bíblia, e ele escreveu num livro que me deu You Are Bound to Be Successful. Eu a partir desse momento fiz um rebranding e passei a intitular-me o Guru do Marketing. E pronto, agora andei pelas agências, por empresas de publicidade, etc. E hoje em dia tenho a minha própria agência de marketing digital, criamos funis de vendas e lancei a plataforma funis.pt. Mas sou o Guru do Marketing. E foi Philip Kotler que disse. Ricardo. Eu sou mecânico na Auto Europa. Bom, mas... Não, eu sou marketing na Turim Hotels, turim-hotels.com. Tem lá todas as campanhas e promoções para aproveitar ainda este final de verão num dos fantásticos hotéis da Turim Hotels. Não meteste a música da publicidade. Pois, exato. E aqui estamos para mais uma promoção descabida e descarada. Não vou fazer isto. Bom, mas tu pedias ao Miguel, desculpa lá, acho que o pitch nem foi bem porque tu és o discípulo de Kotler e acho que não estás a aproveitar esse pitch fantástico que tens. Tudo o que ele sabe, tudo o que ele diz desde 2008 foi o que eu lhe disse naquele almoço. Por isso... mas aí estás a ver, aí estás a perder a humildade. Tu devias dizer que é do tipo, tu bebeste da sabedoria do grande
Mas olha, não é? ele por acaso em 2008 já me falava muito da ideia de smartphone e nós ainda andávamos todos com Com o pelo menos Nokia eu que era um pé 3310. rapaz, andava Pois. com o 3310 e ele tipo já Sabes me que falava já, do smartphone. pois, é aquela coisa, é que também já há carros autónomos, mas eu também ainda tenho que pôr mudanças no meu. Pronto, é aquela coisa um bocado relativa. Há uns que estão vai 20 anos à frente, outros estão 20 anos atrás. Exatamente, epá, mas só quem estava naquele almoço é que percebia, tipo, o resto ninguém percebe nada disto. Desculpa lá, Pronto, Frederico. isto foi, sim, mas fica para quem nos está a ouvir no podcast. O Miguel Ronvieira teve uma oportunidade única de uma vida de almoçar com o avô do Martin, vou chamar já o pai, é o avô do Martin. E ficou na ponta da mesa. Ficou exato, numa mesa de pai de 25 pessoas, ele ficou lá na pontinha e eu do outro lado, nem trocaram 2 dedos de conversa. Não, mas almoçaram a sós, num almoço que até se pode considerar até romântico. Epá, E aquilo foi almoço pena e depois- foi que o Miguel não depois fomos falasse ver- inglês. Olha, se tu falasses inglês. Não, e Pá, fomos tinha ver- sido depois brutal. Fomos ver um drink ao quarto dele e, epá, pronto, mas as coisas Pá, desenvolvem. estás a ver, Miguel? Miguel, Estás a não ver? continues. Não continues. Então não foi isso que ele escreveu no livro. Se foste ver um drink, não foi isso que ele escreveu no livro. Bom, Exato. hoje temos um grande episódio e levamos aqui em muito a qualidade deste programa, com a participação, obviamente, do Frederico. Mas antes de irmos aos temas da semana, não quero mais relembrar, sim, obrigado Diogo pela indicação, onde nos podem ver toda a informação dos conteúdos que falamos aqui no podcast, em martinporidiotas.pt ou então no nosso Twitter, martingidiota, que todas as semanas tem sido munido de novos seguidores. E, Diogo, É verdade. é que Esta nos chega? semana, shout-out para Ana Teresa Torres, António Soares e Rodolfo Cardoso. São os followers e desta semana. Diogo, o que é que eles vão receber? Muitas notícias sobre marketing digital na nossa conta de Twitter. E Exato. nunca ninguém nos chegou a enviar a fotografia do Dot. Epá, isso é que eu achei. Foi É um... verdade. da cena do Ninguém foi CTT. aos Correios. O nosso primeiro grande giveaway, não foi? É verdade. É Eu vou verdade. pedir à minha avó, que eu acho que ela para a semana tem que ir lá receber a reforma. Eu peço ela para tirar uma foto. Bom, temos então esta semana temas extraordinários e sem mais demora, para não vos fazer perder tempo e valor, e muito menos ao Frederico, que já vai numa conta astronómica, em dólares ou em libras. Miguel, esta semana, então, o que é que tu descobriste, mais uma vez, no Facebook? Bem, eu Não está a não fui funcionar. atenção, não fui eu que descobri, apesar de ter experienciado também. Mas esta notícia não é uma notícia nova, na realidade isto não tem novidade nenhuma. Todos sabemos que desde a aplicação das políticas de privacidade do iOS 14.5, o mercado da publicidade online está realmente a ser abalado nas redes sociais. Exatamente. O Facebook e as outras marcas lançaram novos mecanismos, novas técnicas, novas formas de medir os resultados sem cookies, mas a realidade é que aparentemente isto não está a funcionar e não existe nenhuma forma fiável neste momento de contornar o enorme problema gerado por este movimento da Apple. Então todas as semanas tem estado a sair, e nós temos estado a ver e vimos falando sobre isso, novas notícias de bugs e problemas a nível da análise das conversões, etc. Os utilizadores dizem que estão a receber resultados errados, umas vezes vêm a mais, outras a menos. Eu próprio nas minhas campanhas tenho sentido isto, e eu trouxe este tema esta semana para também ouvirmos a opinião aqui do Frederico sobre isto. Eu, por exemplo, estou a implementar uma técnica daquelas em que faço uma ligação direta à API do Facebook e envio para lá mesmo uma lead de conversão e associo à campanha, mas mesmo assim tenho resultados errados nas campanhas, ok? E a questão que eu vos coloco a vocês todos hoje é o que é que nós vamos começar a dizer aos nossos clientes, não é? Temos que começar aqui a dar algumas justificações, se podemos continuar a confiar em campanhas otimizadas para conversões, quando o próprio Facebook não as consegue medir, e basicamente o que é que acham desta atrapalhada toda? Diogo, tu que estavas aí mais preparado e com o microfone desligado, Não, claro. o que é que tens a dizer sobre apoquenta-te estes problemas Epá, nós, do teu dia-a-dia profissional? há algum tempo atrás, principalmente eu recordo-me de um escândalo com as visualizações que eram reportadas pelo Facebook na altura, de vídeos, em que eles tinham lançado os anúncios em vídeo. E pronto, e nós numa grande agência, não é? Com grandes marcas, de repente vimos ali no meio dessa confusão e a termos que justificar e dizer o que é que era. Até houve uma altura onde haviam as colunas daquilo que tinha sido reportado e mal reportado, e a coluna daquilo que era realmente, exatamente, daquilo que era realmente a visualização. E nós vimos ali no meio, mas a verdade é que no one cares. Como cliente. Aí até a Pisa começou logo a ladrar. Aí atrás, tu dizes que ninguém se importa com os resultados e com os gráficos, a cadela perdeu logo a cabeça. Não, a verdade é que não foi por causa disso que as marcas deixaram de anunciar no Facebook, não é? E são os grandes. Certo, é isso É que eu ia verdade, dizer. é verdade.
É verdade. Quanto aos pequenos, onde também tenho muitos pequenos clientes, não é? A questão é muito de se há resultados ou não. O mesmo que nós conseguimos ver na plataforma, que é quando anunciamos, de repente começamos a ter várias leads, apesar do Facebook só dizer que teve 10 leads pelo Facebook e depois nós recebemos 15, não é? Continua a funcionar e desde que isso funcione, tudo bem. Há uma ótima estratégia de fazer, de ver como as coisas estão a funcionar, não é? Que é juntando as várias plataformas onde estamos a investir. Okay? E isso ajuda muito. Okay? Portanto, em vez de pensarmos que estamos a investir 100 euros no Facebook e do Facebook conseguimos 5 leads, por exemplo, a ideia é, estamos a investir 100 euros em Facebook e 100 euros em Google Ads. Portanto, nos 200 euros, quanto é que conseguimos de leads de volta? Ok? E é e isso pode às vezes ajudar a perceber se as coisas estão a funcionar na verdade ou não. Porque realmente a medição, tá bom, cada vez mais vai ser difícil. Isto é uma realidade que nós vamos ter que enfrentar com a privacidade que vem aí. Então vais começar a vender impressões do site do teu primo lá para o meio e dizer, também eu ter vindo algumas dali, não é? lá do blog. Vai passando. Fred, o que é que tu sentes isto? Não, sim, hoje em dia não há razão para acreditar que qualquer anunciante está a pagar menos pelo inventário da publicidade, seja no Facebook, seja em qualquer plataforma, do que antes. Portanto, mas isso é tema de uma questão de custo. O tema do Miguel era o desfazamento de dados, não é? Porque é que existe dados de um lado e dados no outro. É isso, não é, Miguel? Exato, é mais ou menos por aí. Isso ainda acreditas em criar as campanhas com o objetivo de conversão no Facebook? Se calhar, dependendo, vocês são várias perguntas, isto fala à vontade. Eu sei. Não, eu vou só aproveitar no sentido que se calhar fazer um enquadramento para as pessoas que eventualmente estão a ouvir e que, enfim, eventualmente podem não ter um panorama geral sobre a pergunta complexa do Miguel, porque ela é muito interessante. Vou fazer o enquadramento à minha maneira. Basicamente, o inventário da publicidade digital em grandes plataformas, como o Facebook, é vendido através de leilão. Os anunciantes licitam por impressões, o licitante mais alto ganha, dependendo do desenho do leilão. E basicamente existem dois. Existe o desenho de leilão, que é denominado, sem querer ser muito chato, mas Vicky Count Groves, que é o que o Facebook usa, e depois existe um outro que é o primeiro preço da Google. Pronto, a maioria das plataformas modernas, sofisticadas, a pessoa pode depois optar por licitar por conversões, por registros ou versus uma impressão. Basicamente, isto é só para explicar mais ou menos como é que depois é feito o desempenho, porque a campanha, quando é definido na campanha nas plataformas de anúncio, no fundo o que aquilo vai fazer é estrangular a entrega com base em probabilidades calculadas de clique e conversão para qualquer utilizador. Finalizando, basicamente o preço que o anunciante licita no inventário depende dos valores das conversões que são produzidas na plataforma. E eles não estão lá para ajudar. Vocês usaram uma expressão na última sessão, que é verdade, não é? Que não é Santa Casa da Misericórdia. Aquilo é para gerar dinheiro. Acho que foi o Miguel que usou essa expressão. Acho que sim. Ele tem muito esse jeito para classificar negócios. Pronto, em resumo, já do ponto de vista de visitantes, sempre houve muitas queixas em relação ao porquê que o Facebook mostra um determinado tráfego do ponto A para o ponto B, isto é, do Facebook para o site, e o Google Analytics reporta outro. Já essa discussão já há muito tempo. Portanto, na área dos anúncios, em concreto, há de haver em todas as plataformas, sempre pequenos desfazamentos. E acho que a questão, Diogo, aí concordo um bocado com o Miguel, para pequenas empresas, quando eles investem 50 euros ou 100 euros ou valores baixos e há diferenças de valor, vai logo a pergunta, mas o que é que aqui está mal? E a agência depois tem que justificar, não é? Claro, e torna-se difícil não ter nenhuma base para certificar que, porque depois a pessoa tira os relatórios, não é, do Facebook, ou de onde tiver que tirar a fonte de conhecimento, e depois aquilo não bate certo e de facto depois quem faz fraca figura não é o Mark Zuckerberg, é o Miguel Rão Vieira, ou o Frederico, ou o Diogo. Porque depois o Mark, quando tu ligas, é o Mark que não pode. E só fechando, que é, na minha ótica, o que acontece é que depois as empresas escolhem qual é que é a métrica que, em função da campanha que foi paga, exato, que é mais agradável, se é mostrar o report que vem do Facebook, se é mostrar o report que vem do Analytics, se tiverem acesso, porque já uma empresa ter Google Analytics, não se pense que isto é toda a gente tem, não se pense, mas enfim. Pois, de facto não é uma realidade. E também, deixa-me só dar esta perspectiva, desculpa, que há também esta questão de, como agência, haver nós não sabemos por onde olhar, há uma incapacidade de, então e agora? O Facebook enganou-nos, nós vendemos isto ao cliente, e agora? Não é? Porque
mesmo na perspectiva de uma grande agência, é uma questão, porque eles é que auditam os próprios dados, não é? São eles que nos estão a dar aqueles dados. Não há nada que a gente possa fazer, não é? Não há um auditor pelo meio, muitas vezes. Mas é assim em todas. Exato. Pois, exatamente. E pronto, a questão é que, ao contrário da Google, pelo menos que se saiba, não é? O Facebook já admitiu tantas vezes que errou, que já, especialmente nesta questão dos dados para advertiser, tantas vezes, eu acho que isto passa, não é? Até tem lá um banner cá em cima, sistematicamente, a dizer que compensou na conta X valor, não é? É sempre €1. Exato. Exatamente. Nós realmente perdemos essa confiança, não é? Na plataforma, e depois já não conseguimos muito de bem para... Mas o que é que nós vamos dizer, não é? lembras que a grande premissa do marketing digital era a fiabilidade dos dados? Epá, eu ainda tenho isso nos meus slides. Ou seja, tipo, meto lá a fiabilidade. Quanto é que tiveste na nota nesse projeto? O quê? Tiveste 10 Não, nesse projeto? isto é no curso de dor, não é no... Exato, mas ainda tenho lá a fiabilidade de dados. Epá, eu agora já não posso dizer isso a ninguém. Tipo, espera aí, é mais ou menos. Antigamente nós dizíamos, epá, isto foi não sei quantos cliques e é mais ou menos isto. Agora, hoje em dia já não se pode dizer. Mas a minha pergunta não era bem nesse sentido, atenção. Desculpa, Miguel, sem querer interromper, mas este tema que estamos aqui a falar sempre houve ao longo dos anos em vários sistemas. No Google Ads, qual era o grande problema? Era os bots, não era? E nas novas plataformas, como o TikTok, qual é que é o problema? É ser demasiado novo e não ter track record, portanto. Claro, mas atenção que não era bem esta a pergunta que eu estava a fazer. Eu primeiro fiz essa pergunta, mas depois fiz outra, que era: o Facebook tem aquela possibilidade de nós ajudarmos e metemos o algoritmo a trabalhar por nós e tentar encontrar pessoas com probabilidades de converter, certo? Certo. Uhum. Exatamente. Será que ainda podemos... Exatamente. E nos lookalikes e não sei o quê. Será que ainda podemos confiar neste tipo de ferramentas, na sofisticação? Porque o que nós vemos nas comunidades online é o pessoal todo a queixar-se que os resultados realmente caíram. Ou seja, o algoritmo está a não conseguir trabalhar tão bem como trabalhava para nos entregar resultados. Um público. Então, quando crias um público ou quando diz, ok, eu quero otimizar para um evento de conversão. E ele começa a encontrar pessoas que já tenham convertido e começa a encontrar pessoas parecidas com elas. É basicamente isso, sem entrar aqui em pormenores técnicos. Certo. Também ninguém quer saber. Mas será que ainda podemos confiar nestas ferramentas? O que é que será que se vai passar? Será que o Facebook vai conseguir sobreviver a isto? Diogo, estás aí lançado para te esconder no ar? Sim, nós já falámos muito disto, não é? Não é só uma questão na criação de público, mas no geral, não é? Porque de repente, não sei se recordam desta estimativa que lançámos, mas que de repente imaginem o que é o Facebook perder os dados de todos aqueles clientes de iOS, não é? É muito dado, é muita informação que de repente desaparece, não é? Porque o Facebook depois já não consegue fazer a conexão entre se o utilizador foi pela app e acabou por converter ou não, porque não consegue identificar o utilizador quando o utilizador sai do Facebook, não é? E isso é um problema, portanto, houve uma grande perda de dados. Agora, essa perda de dados tanto afetou que houve avisos por todo o lado, lá está aquele aviso que o Fred estava ali a falar, lá em cima, sempre a barra vermelha a dizer que hoje aconteceu qualquer coisa, mas houve uma grande perda de dados, portanto é normal que a eficiência ou a eficácia, aliás, do sistema automático de Facebook de ir encontrar conversões tenha sido afetada. Agora, a meu ver, eu acho que ainda dá para confiar, porque ainda há muitos dados que o Facebook tem. Só para... Força para concluir. E eu ia aproveitar só para dar aqui uns dados e depois complementar um bocadinho se for o caso. Nós na Europa estamos a falar de 60% das pessoas têm Android, 30% têm iOS. Em Portugal estamos a falar de 74% das pessoas têm Android, 24% têm iOS. Portanto, pegando aqui nas palavras do Diogo, se de repente todas as pessoas que instalaram o novo sistema operativo do iOS 14.5 não aceitassem as notificações do Facebook, estaremos a falar do universo de 24%. Só estou a fazer isto para contextualizar, porque se pegarmos os mesmos dados e formos para os Estados Unidos, temos um problema que é ao contrário. Gigantesco. Há mais iOS do que Android. Portanto, a primeira coisa é avaliar qual é que é o mercado que nós estamos a trabalhar para depois fazermos essas assunções. E, em relação à pergunta do tema do Miguel, eu só preciso tocar neste tema, que acho que pode ser interessante para os nossos ouvintes. Há uns tempos, alguns profissionais de marketing perguntavam-se em relação à pergunta dos públicos uma destas duas questões, que é cria-se um público de cada vez que se vai fazer o anúncio, mesmo que, ou seja, um anúncio com as pré-definições, mesmo que no passado ele já tivesse sido criado, ou, opção 2, sempre que criar um novo anúncio é sempre do zero. E qual é que é a tua opção, Frederico? A ou B?
A questão foi que eu perguntei ao Facebook qual é que era a opção, porque muitos profissionais diziam que criando sempre do zero, ou seja, tendo o trabalho de sempre criar público do zero, o Facebook ia sempre buscar dados novos, refrescar a informação e com isso conseguia dar mais produtivo. Melhores conversões. Exato, perdia-se imenso tempo. Pronto. Nas palavras do apoio técnico do Facebook, isso é um mito, não é verdade. Pronto, nunca saberemos. That is a myth, that is not true. Exato. I did algorithm, that is not true. Está lá outro da That Índia. does not work. E um gajo a fazer aquilo e aquilo funciona sempre. Melhor. Sim, às vezes é uma questão de percepção. Pronto, eu acho que aqui, exato, é uma questão de percepção de... Porque essas técnicas, obviamente, ainda daqui a pouco, não sei se hoje vamos falar de alguma ou não, mas há sempre essa percepção de que pode funcionar, ou que isto funciona, ou que aquele caminho funciona melhor, e às vezes até pode funcionar melhor, pode nem estar assim pré-programado, e às vezes pode resultar dessa forma. Bom, mas para fecharmos este tema, deixem o vosso comentário, vossos que nos estão a ouvir, em Marketing Idiota, daquilo que vocês acham, não só desta temática que o Miguel trouxe, da questão do desfazamento de dados, que segundo o Frederico, e que já falámos também aqui, não é uma coisa exclusiva do Facebook, não é uma coisa propriamente recente. E é isso. É isso. Acho que sim. Diogo, tu que és teu amigo da Google, hoje, o que é que tu trazes? Então, boa, eu trago aqui este assunto que falámos um pouco já no episódio passado, que é a questão de a Google andar a alterar então os títulos dos sites na pesquisa, não é? Portanto, Oi? o site tem... Mexer no quê? Como é assim? verdade. Portanto, o site, por exemplo, tem um título que está definido pelo site, não é? E a Google opta por reescrever esse título, tá bom? Mediante a informação sempre que está dentro do site. E Certo. a SEMrush veio dizer aqui, num pequeno estudo, eles só estudaram, isto é uma base de dados muito pequena, ok? De 2.000 URLs, onde dos 2.000 URLs que eles auditaram, 77% desses URLs não estão, quando apresentados no Google, 77% não apresentaram a title tag que os URLs tinham como definido, ok? Portanto, a Google reescreveu os títulos desses 77% de URLs. Atenção, sempre nos Estados Unidos, esta atualização ainda não chegou a Portugal. E, na verdade, parece ainda não ter saído das pesquisas em inglês. Dos 77 que foram então substituídos, 75% das vezes essa substituição foi por um título H1 que está dentro do site, ok? Portanto, é um título de categoria 1, portanto, é um título máximo que está dentro dessa página, desse URL. Da página. Exatamente. Okay, do URL. Do URL em específico, exatamente, não do website geral. E, entretanto, o John Mueller, que teve uma conferência online para a Latam, o John Mueller, obrigado, que é o responsável da Google, é o liaison da Google sobre assuntos de SEO, portanto ele faz a ponte entre os SEOs e a Google, ok? Sei que ele está careca. É possível. E ele tu disseste o nome dele como se fosse o Chuck Norris. É só para isso. Eu vou esclarecer aqui algumas coisas, portanto, algumas perguntas, como este update foi lançado há muito pouco tempo, na conferência foram logo perguntar, uma das questões foi logo essa, não é? Porque é que a Google está a alterar os títulos do site. E ele deu aqui algumas razões. E então, as três razões que ele deu, as três grandes razões, é porque o título ou é muito longo ou é muito pequeno. A outra razão foi porque o título tem stuffed keywords, ou seja, tem... isto tem um nome específico em português. Palavras-chave enxufadas, não? Desculpa, ser, eu não não é? sou... Fred, corrige. Tu és a Bíblia agora. Keyword stuffing, como é que é em português, pá? Tá bom, segue. Chega, não é? As pessoas percebem. E pronto, e depois era também porque o texto, o título que está, não é descritivo do assunto que está do conteúdo que está no URL, ok? São as principais razões pela reescrita do título. E por último ele disse que as alterações são recentes, que os títulos, não necessariamente o alterar dos títulos está relacionado com o posicionamento do website, ok? Ou seja, o facto de a Google ter alterado o título não vai melhorar ou piorar o posicionamento do site, tá bom? O site vai manter a sua posição mediante a informação que tinha anteriormente, e que, pronto, ele diz que não é necessário os site owners, não é? Andarem a alterar os títulos
para aquilo que a Google escolheu versus aquilo que eles tinham escolhido, ok? Depois também houve notícias sobre pessoas a dizerem que um estudo da WordStream a dizer que viu menos cliques após a alteração do título da Google, ok? Portanto, a CTR desceu, se não estou em erro, em 23%. E é isto. E a minha questão para o público é: o que é que acham disto? Acham que a Google vai continuar, que isto vem para Portugal recentemente? E como é que nós nos podemos preparar como SEOs ou como marketers para esta alteração? Boa. Fred, queres dar o pontapé de saída neste move? Não sei se já tinhas ouvido falar. Queres ouvir o Miguel primeiro? O Miguel. O Miguel. Eu fiz isto, mas não está bem. Ok. Não era gurizão. Não, então posso começar. Eu na semana passada exaltei-me e perdi a cabeça e disse à minha mulher que íamos lançar outra vez o negócio das melancias ali na estrada. Na Nacional, não é? Na Nacional, exatamente, por causa deste assunto. Mas então, o que é que me parece? Eu vendo aqui a forma com que o Diogo expôs a notícia desta vez, parece-me que faz sentido. Ou seja, a Google, como o motor que é, não é? Desde que os títulos não sejam títulos inventados com palavras da Google, que começa a juntar palavras e inventar e vá buscar hashtags importantes que estejam dentro do conteúdo, eu até acho que poderá fazer algum sentido. Ou seja, vai buscar hashtags importantes, tipo as H1, né? Os headlines, e vai buscar e tenta perceber, e até podia ir buscar não apenas o primeiro, mas vários headlines ao longo de uma página e tentar perceber o que é que poderá ser, o que é que poderá ajudar a ter mais cliques ou menos cliques. Eu acho que isso até é uma forma interessante, não é? Até porque o Diogo estava a dizer que as pessoas ou metem o título muito longo ou muito pequeno. Eu acho que eles esqueceram-se daquelas pessoas que nem metem o título e depois aparece tipo landing page copy 2 para uma landing page qualquer de uma campanha, não é? Eu acho que epá, que eu já vi a acontecer e eu já o fiz. Então pronto, é isso. Exatamente, é isso que eu queria estar a dizer. Esquecimento, exatamente, essas coisas. Eu acho que até pode fazer sentido, ou seja, se for bem feito e não for o Google a tentar criar criatividades como faz com os anúncios dinâmicos, que eu acho horrível, eu até acho que pode fazer sentido um motor de busca encontrar aqui alternativas. Agora, aquilo daquela empresa que disse que perdeu 20 e tal % dos cliques, eu acho que sempre que há pequenas alterações nos algoritmos, há prejudicados e há beneficiados. E isso vai acontecer sempre, não é? Não, pode nem estar sequer ligado. Como é que essa empresa consegue perceber que foi diretamente por causa dos títulos que a Google meteu? Não sabe. Isso pode ter perdido ali algumas posições. Não sabemos, não é? Diogo, desculpa. Foi uma noite de copos. Deixa-me só adicionar que a Google, entretanto, também veio falar um pouco sobre isto e disse que 80% das pesquisas, isto mediante aquilo que a Semrush estava a dizer, que 77% dos URLs tinham sido alterados os títulos, a Google, do lado deles, veio dizer que 80% de todos os URLs, ok, não foram alterados. Por norma, utiliza sempre a title tag que o site, aquele URL, definiu. Fred, o que é que achas deste move? Nós temos falado aqui no podcast muitas vezes da questão da crescente automatização e de sobreposição de inteligência artificial, se é que se pode chamar neste caso, para fazer ajustes nas páginas e no próprio algoritmo. O que é que achas deste move da própria Google? O que é que isto pode implicar até para o marketing e para o SEO em específico agora? Eu quando vi a notícia, a minha interpretação foi assim. A Google olhou para os títulos de várias páginas quando alguém procura um resultado e fartou-se de ver títulos do género farmácia, página inicial. Okay. Exatamente. Eu disse landing page copy, mas era tipo esses. Exato. Ou canalizador, home e mais qualquer coisa. Exato. Homepage, coisa. Pronto. Exato. E isto tem muito a ver, e aqui só para dar uma tacada diferente, que eu já volto à Google, mas é só para dar uma tacada aqui lateral. Força. Há muitos profissionais que acabam por fazer sites para terceiros, para empresas, e fazem um site que faz o mortal encarpado e que a mulhota para trás, mas depois deixam a configuração da página aos olhos da Google, completamente sem título e completamente sem descrição. Quantas empresas grandes, então já não falo pequenas e médias empresas, quantas empresas grandes é que eu já não fiz consultoria em que várias das páginas aparece a mensagem dos cookies, mas isso na descrição, né? Este site para melhorar a sua experiência na navegação tem cookies. Ou seja, eu olho para aquilo e penso assim, isto foi mesmo feito às 3 pancadas, ou não foi feito, pronto, neste caso aqui em concreto. Em resumo, pronto, eu acho que para mim o objetivo, agora voltando aqui à Google, tem dado aqui a tacada suave, mas carinhosa para chamar a atenção
a quem trabalha na construção de sites, ou para tentar para vender um serviço à parte, ou para passar o contacto do Diogo, que está aqui neste podcast, pode ajudar. Ok. Bom, Depois então, o Diogo no final deixa o 96, qualquer coisa. Adoro o product placement. Mas aqui o ponto, eu acho que foi isso. Eu acho que parece que era uma tentativa de uniformizar um bocadinho. Não estou a dizer que está certo, estou só a dizer que foi um teste para tentar uniformizar um bocadinho, como já aconteceu com outras técnicas no passado. Se isso é bom, se isso é mau, bom. É assim, a partir do momento que o utilizador, que o dono do site não tem controle e ele troca por sua vontade, claro que eu estando do lado de quem faz manualmente e profissionalmente, preocupado com as keywords, não acho certo, não concordo, irrita-me se quer que o façam. Mas posso considerar que para sites que não são atualizados há muito tempo, por exemplo, ele coloca aí um critério de atualizar os títulos. Mas é uma hipótese, estamos aqui completamente a... Sim. É como tu dizes na página 86 do teu livro, na checklist essencial para a criação de uma landing page, tu dizes o título da landing page corresponde à mensagem presente nos seus anúncios. Agora é também nos resultados da Google. É a mesma coisa, ou seja, a maior parte do pessoal não liga ao título da landing page. Mas espera aí, no anúncio há aí uma separação, Miguel, importante, que é o seguinte, quando tu estás a criar Google Ads, é verdade, tu podes fazer manual, mas não é isso, não, mas deixa só, porque até para... Sim, contextualiza. Nem para ti, Sim, então, sim. até para os ouvintes. Portanto, hoje em Google Ads nós podemos fazer... temos 60 caracteres para colocar ali um títulozinho bem agradável, mas nas definições da Google Ads existe lá uma secção que são as recomendações e muitas contas de Google Ads têm, sem querer, automático o check ativado, ou seja, a Google pode, por sua conta, alterar os títulos e fazer sugestões. Colocar uma palavra para a frente, outra para trás e fazer recomendações variáveis. Portanto, isto já pode acontecer por pré-definição porque o utilizador criou a conta do Google Ads, não desativou essa recomendação automática. Isto só para dizer o seguinte, em Google Ads isso já existe e já está ativo já há muitos anos. Esta questão da SEO é diferente. E aí então, eu acho que... Mas era isso, eu fui buscar o teu livro um bocado na brincadeira, fui lá ver ali a parte da... Lembrava-me que tinha, no teu livro tinhas escrito alguma coisa de landing pages, dos títulos. E realmente acho que é interessante, se calhar então no Google AdWords nós já estamos habituados a pensar no título porque temos de pensar nele. Isto é uma forma da Google nos obrigar a pensar também nos títulos dos resultados orgânicos? Não tenho dúvidas. Ou então a resolver o problema. É assim, na boa, eu recomendo para quem não viu, para quem não ouviu, peço desculpa, para quem não ouviu, acompanhar a última emissão sobre o TikTok, porque eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa que o Diogo fez ao Miguel, que não é embarketeer, é e-marketer. E no caso, Miguel, no teu caso não é Google AdWords, é Search Ads. Está bem, e tu dizes URLs ou URAs? Epá! No próximo programa de língua portuguesa. Eu ouvi o Diogo dizer pai umas 30 vezes URAs e controlar. Isto agora virou o programa da RTP em bom português. O Diogo Infante não está cá. Como estamos a aproximar do final do programa, já que não. Mas só para deixar o último comentário, exato. Frederico. Mas é assim, Não, exatamente, porque nós falámos, não sei se foi no episódio passado, mas precisamente esta temática, e que sou muito fervoroso, desta perspectiva que é isso de se a máquina, que seguramente tem, não há de faltar muitos anos, também as capacidades do que tu para escolher títulos, para fazer o SEO da tua página em parte, não é fazer o SEO porque não pode, mas toda a questão das descrições, dos títulos que aparecem nos search, nos resultados de busca, se eles forem melhores, porque é que te preocupa, ou seja, que preocupação é que tem que ter um marketeer ou um profissional que faça sites e que otimize o SEO da página, que preocupação é que ele tem que ter se de facto eventualmente a máquina ou o algoritmo, ou neste caso a inteligência artificial, acaba por se calhar gerar melhores resultados do que ele. Ou seja, porque eventualmente é para aqui, desculpa só para complementar, é para aqui que eu acredito que nós caminhamos. Ou seja, isto nos anúncios, como tu disseste bem, já existe há algum tempo. A questão do Miguel também já falou, dos anúncios dinâmicos, mas essas opções de o Google mexer e otimizar a maneira deles, já existe. Mas isto agora chegar de uma forma agressiva, ou seja, sem qualquer controle, um webmaster não tem qualquer controle e um título de uma página pode ser modificado à forma como é apresentada, até eventualmente futuras descrições e outros conteúdo não, mas imaginemos os resultados. Como é que tu vês isto aos olhos de quem trabalha profissionalmente isto no dia-a-dia e de que optimiza isto e que o trabalho basicamente é isto, da otimização da SEO, dos títulos, dos H1s, dos tags, de tudo o que vai dentro da página? Muito comprida. Não, está ótimo. É porque está muito alinhada com o Miguel também. A pergunta do Miguel era super interessante, que é, ou seja, está muito alinhado com a tua, que é, ok, mas se for tudo automatizado não será melhor?
Bom, nós temos aqui a questão que é a sensibilidade humana em relação a algumas palavras. Certo. Eu não me importo que eles tenham a opção de deixar do lado do ser humano se ele quer ou não quer. Pronto, que é como acontece no Google Ads. Exato. Que seja automático porque não percebes nada? Sim, senhor, ativa. Ou então queres deixar automático porque achas que pode ser melhor para ti? Ativa. Agora, para já, o ser humano tem sempre aquela coisa cética de Google, tu queres colocar isto automático para me fazer gastar dinheiro mais depressa. Certo. E o que não faltam é profissionais que trocam ideias entre eles e que nem sempre vêm bons resultados quando é feito, por exemplo, o CPC otimizado ou algo dessa natureza. Mas depois eu vou para uma outra área, que é a área do português. Ora bem, nós estamos aqui a falar muitas vezes de pequenas nuances que nós próprios, ao nível da linguagem, podemos colocar-nos aqui questões. Exemplos rápidos. Água fresca e eu troco-me por água gelada. Ou apelido, sobrenome. Azeiteiro, brega. O que eu queria dizer, no fundo, é que pode haver aqui pequenas nuances que não estão associadas. Cueca, português de Portugal, calcinha, português do Brasil. Exato. Ou seja, e pode haver, pelo menos só aqui no português de Portugal, português do Brasil, logo um problema grave. Que nós, em Portugal, já nos deparamos isto ao nível dos resultados dos motores de pesquisa. Que é, nós temos muito conteúdo em português do Brasil e muitas vezes ficamos um bocadinho confusos. Quer dizer, não, um bocadinho confusos, depende de quem é que está a vestir o chapéu, se de consultor, se de empresa. Mas como é que vamos tentar otimizar e para quem? Portanto, em resumo, tudo automático acho que não vai resultar, acho que sim, pelo menos deixar ao cliente a opção de, e em função de especificidades concretas. Mas tu ouviste o nosso episódio do podcast sobre os Dark Patterns, em que falávamos sobre em 30 segundos. 30 segundos, sobre aquela dificuldade que às vezes as interações gráficas têm, e que escondem completamente as opções. E uma das que está escondida neste momento é a criação do anúncio normal, quando tu crias um anúncio seguindo aquele wizard do Google AdWords, não é? Ou seja, parece que eles começam a esconder as opções manuais. Vais gostar da próxima notícia, Miguel. Da próxima não, mas uma das rapidinhas. Então, exatamente. Bom, já falámos. Então é isso, fechamos o tema da automatização. Deixem também o vosso comentário em marketingproidiotas.pt, lá no episódio do podcast podem deixar comentário, ou então, como já disse, no Twitter em marketingidiota. E agora, o grande momento da noite, a estreia do Fred. Fred, o que é que tu trouxeste aqui, que tão nobre conteúdo para nós falarmos? Epá, eu estou-me a sentir altamente privilegiado por estar aqui a trocar ideias convosco. Fred. Não sei o que é que o Diogo te prometeu, é tudo falso. Ele fez isto connosco, é tudo falso, não vai acontecer. Nós não recebemos dinheiro por aqueles momentos de publicidade que fazemos, aquilo é tudo a gozar. Pá, não sei. Não. Isto não há contratos milionários, atenção. Bom, no fundo eu fui fazer uma pesquisa e tentei juntar aqui alguns dados numa questão que tem sido a ordem do dia, que é o Facebook está a abusar ou não de ter um monopólio? Ou seja, por ter o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, o Facebook Messenger, se está a abusar ou não. Bom, com isto, não interessa muito a minha opinião, a Federal Trade Commission, a FTC, que no fundo é uma agência supostamente independente, apresentou a segunda tentativa, uma segunda alegação, porque a primeira foi rejeitada, no sentido de explicar que o Facebook é uma força dominante que usa o seu poder para prejudicar qualquer rival que possa ameaçar a sua posição no mercado. Não. Ao mesmo tempo... Desculpa. Eu outro momento. Vai. Não, diz é uma coisa? Não, era só... Estava só espantado com a observação. Ok. Não, então a intuação não foi boa. Diogo, repete lá, vá. Não acredito. Exato. Estás a ver? Isto aqui era o seu. Era isso, não é? Pronto, e eu vi o novo programa, não sei se vocês... Bom, não é publicidade nenhuma, que é o programa cujo nome não se pode dizer. Nós falámos. Governo de Sombra. Exatamente, o Governo de Sombra. É o líder. E o ponto, e houve alguém que disse, já não sei se foi o João Miguel Tavares, que falar sobre dados ou sobre estes temas não interessa às pessoas. Pronto, mas não é o caso das pessoas que nos estão a ouvir, porque durante esta semana aconteceu mais um caso no tema do Facebook. Neste caso, as autoridades irlandesas multaram o Facebook em 270 milhões porque, supostamente, não estava a cumprir com a lei da privacidade. Qual é que é o ponto? É que o WhatsApp transfere dados para o Facebook para preencher informação sobre os utilizadores. Os jogadores irlandeses disseram assim, meus caros, sim senhor, isso é muito giro, mas não está escrito nas vossas declarações de privacidade, tomam esta multinha, faz favor, agradecemos muito. Paguei até sexta. Dá para pagar por MBA? Mas o que eu achei interessante foi o seguinte, e com isto resumo.
o juiz da primeira vez do FTC disse o seguinte: meus caros, é verdade, o Facebook tem 60% do mercado de redes sociais, mas ainda assim não podemos avançar com a multa. E então o FTC voltou atrás, fez lá mais um refogadinho e desta vez disse, ok, espera, o Facebook não é uma rede social, o Facebook é uma rede social pessoal. Qual é que é a diferença? E depois vou só, sem querer amassar muito os nossos ouvintes, Força. mas o ponto que eles alegavam é que o Facebook tem particularidades que outras redes sociais não têm. A primeira particularidade é ter o social graph. Qual é que é aqui a questão? É que utiliza informação das ligações pessoais, das experiências de amigos e familiares para caracterizar utilizadores, e as outras redes não usam isso. Ele dá o exemplo, por exemplo, o Twitter não usa, o Reddit não usa, o Pinterest não usa, ou seja, não usam informação de ligações pessoais. Não sei se me estou a fazer entender. Sim. Depois, dá outro caso, como por exemplo o caso do YouTube, de Spotify, Netflix, em que nessas redes o consumo é passivo de conteúdos específicos e é para uma vasta audiência, e no caso do Facebook é diferente, porque a informação está interligada. Em resumo, eu acho que desta vez há qualquer coisa que vai acontecer. O grande desejo da autoridade americana é dividir o Facebook do WhatsApp ou de outras redes, mas principalmente evitar que eles voltem a comprar alguma coisa no mercado. Porque uma das coisas que está acontecendo no mercado é que estas empresas estão cheias de papel, têm muito dinheiro, precisam de gastar, distribuem dividendos, mas precisam de gastar, e normalmente o que acontece é procuram a próxima empresa para investir. Neste caso não podem fazê-lo, e eu agora vou reservar-me um bocadinho, passando a palavra. Miguel, não sei se queres comentar. Ok, então eu acho que a notícia tem aqui várias coisas. Os 275 milhões, isso é para esquecer, isso são peanuts. Eu acho que vai passar a ser uma regra, eles vão ter de começar a investir todos os meses, alguns milhões, que é um investimento que eles fazem nos governos e nas contas de cada país, não é? Tipo, hoje é a Irlanda, amanhã é Portugal, com uns 50 mil euros para aí. Tu achas que o projeto da realidade virtual do Zuckerberg não é suficiente poço para investir esse dinheiro todo? Sim, eu acho que vai ser normal. Eu acho que isto vai estar sempre a acontecer. Mas o que me preocupou mais foi, por exemplo, tu numa das coisas que disseste foi que passaram dados do WhatsApp para o Facebook, ok? Que dados é que são esses? São dados de conversação, de coisas que nós falamos. É uma pergunta que eu deixei aberta, se calhar não está nessa notícia, mas havia aqui outra... Acho que em contexto aqui deve ser sobre a privacidade do utilizador, portanto do utilizador, o perfil do utilizador que criou, ou seja, parece mais ser por aí versus as mensagens, não é? Até porque o Ricardo, se não estou em erro, estavas a falar sobre o WhatsApp no início, em off. Sim, deu o exemplo se estava ligado ou não, exatamente, porque o WhatsApp está a testar uma funcionalidade. Portanto, o WhatsApp já permite nós podermos denunciar alguém ou bloquear alguém, aliás, denunciar e bloquear essa pessoa. E eles veem a mensagem. Pronto, e agora estão a testar precisamente fazer isso, que é, anunciam que vão bloquear a pessoa, que vão aceitar a denúncia e vão ler, vão aceder às últimas 5 mensagens dessa pessoa para poder analisar os conteúdos e tomar ação. Mas isso vai contra a premissa certo, que principal, a mensagem é encriptada, está encriptada de ponta a ponta. Exatamente. Ou seja, não há encriptação nenhuma de ponta a ponta, aquilo está tudo registado no servidor. Sim, mas esse é apelativo. Ainda esta semana saiu a notícia, por acaso acho que não pus aqui, que é de um site, o ProtonMail. ProtonMail é conhecido por ser um e-mail privado que não registra nada. Esta semana a ProtonMail fez chegar às autoridades, não sei de que país, dados sobre uma conta que era suspeita de uma coisa qualquer. Ou seja, resumindo, não fazem aquilo que apregam, portanto não garantem a privacidade de ponta nenhuma. E nós falamos aqui muito, e é interessante este tema, Frederico, porque nós falamos aqui todas as semanas muito sobre este tema da privacidade, e falamos também sobre a questão dos monopólios e do gigante que já se tornou não só o Facebook, mas também a Google, e que de facto o comportamento é esse, não é? O Facebook tem posição de fazer o que quiser lhe apetecer e comprar toda a novidade que saia, portanto, e que domina o mercado, e claro que a FTC, querem a partir as empresas. Isto parece um bocado o caso nos anos 90 da Microsoft e da Google, que também está na Europa e que também que a Europa também quis partir a Google porque não queria aquilo tudo junto. Mas é uma luta que não sei se é um pouco inglória, Diogo, quero ouvir o teu take, um pouco inglória
por causa do tamanho, a dimensão que estas empresas já tomaram e que nós falamos aqui, Frederico, só para concluir, que já é muito difícil os governos, tem que ser mesmo tipo Estados Unidos ou comissões europeias, ou porque se for um país tipo Irlanda, aplica estas multas, mas não acredito, ou seja, é só um mercado. Nada. É um mercado muito pequeno e acaba por não ter força. Tem que ser uma força conjunta, tipo Europa, Estados Unidos, para garantir que estas empresas entram na linha. Mas e depois entra aquelas coisas, não é dark patterns, mas é a questão dos lobbies, e nos Estados Unidos tem muita força, e do financiamento, obviamente, de tudo e mais alguma coisa que nós sabemos. Deixa-me só concluir uma coisa que eu não disse relativamente ao monopólio, mas acho que vai de acordo com aquilo que estás a dizer. Mas até que ponto é que depois nós ou somos capitalistas ou não somos, não é? E até que ponto é que isto... Vais dizer que não é Santa Casa outra vez. Mas não é. Até que ponto é que nós podemos impedir uma empresa de crescer e de continuar a investir e tem que haver regulação de mercado. Já discutimos isto. Tem que haver alguém que no seu perfeito juízo perceba que há aqui um abuso de posição dominante, que o Facebook ganha uma vantagem, seja pelo que for, porque foi inovador ou o que for, mas ganhou uma vantagem competitiva tal que é impossível alguém alcançar, e que aquilo o vai tornar o absoluto dominador de mercado e que não permite sequer qualquer concorrência de aspirar ou sonhar. Sim, e as pessoas... acontece agora, não é? Pronto, e as pessoas ficam ali dentro daquele espectro, e depois, obviamente, se não houver regulação, se não houver, obviamente, não é auditoria, mas se não houver fiscalização, tu podes entrar Frederico, podes entrar num coisa muito perigosa, onde não tens mais nada. Olha que o Trump teve que criar uma rede, mas agora temos o Diogo e o Frederico a querer entrar em linha. Mas eu ainda não consegui dizer. Desculpa. No caso da Google, tivemos a Google nas rapidinhas, dizemos que vão pagar 15 mil milhões de dólares para continuarem a ser o motor de busca pré-definido no Safari. Isso sim é claramente uma posição agressiva e dominante sobre o mercado, ou não? Não, o que é abusivo e dominante é que o Safari venha instalado por defeito no Mac, quando devia de haver opção, como foi obrigado no Windows a ter mais coisa. Percebes? Porque o Safari em si é uma aplicação. Mas agora não vamos... Está bem, então... Diogo, posso estar primeiro ao Frederico, que ele está a pagar mais dinheiro? Vai. Mas realmente eu não disse. Tu disseste que estava na Polinésia Francesa, mas só para fazer contexto. Estou no Reino Unido, em Brighton, vou participar em 2 conferências. Boa. Desde que começámos o podcast, eu já gastei 1 giga de internet, tenho 11% de bateria, e as ligações em Inglaterra são diferentes, as tomadas são diferentes do que em Portugal. E não levaste... Levei só que levei um que está a alimentar o computador, que só funciona com... Ok. Graças. Então, mas vamos fazer uma coisa... Não, se eu for abaixo, continuem. Não, é isso que vamos fazer. O Diogo vai dar o seu comentário e a gente despede já de ti, e a seguir lançamos as rapidinhas e tudo. Não, mas eu quero manter, deixa-me ficar até ao fim. Então vá, então fica, pá. É assim, mais 100 euros, menos 100 euros. Não, é tranquilo. Não, mas queria dizer 2 coisas, só voltando aqui ao tema, que foi a primeira pergunta do Miguel, e depois só o enquadramento. Perguntou ao Miguel, mas que tema foi esse que levou as autoridades irlandesas a multar o WhatsApp? Basicamente, o argumento deles é que, usando este conceito que é o social graph, o WhatsApp está a mapear as ligações entre os utilizadores e os seus amigos, família e ligações pessoais. Isto depois vai permitir fazer o quê? Anúncios. Basicamente, eles conseguem regularmente ver quem é que está a interagir, como é que as ligações pessoais estão a interagir, como é que estão a partilhar experiências. Portanto, voltamos ao tema que vocês estavam aí muito bem a abordar, que é, então, se eles veem essas interações, se eles veem toda essa informação, afinal, como é que isso é tudo encriptado? E é uma pergunta super legítima, que fica no ar porque ninguém está lá por dentro para saber. Por outro lado, eu queria também fazer aqui uma mini publicidadezinha. Escrevi há 2 semanas, quando foi a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão, um artigo no meu blog chamado O Dilema das Empresas de Internet e os Talibã no Afeganistão. E porquê é que eu faço esta mini promo? Porque nesse artigo, que eu vou só dar aqui um toquezinho, fala precisamente que um dos motivos que levou a um crescimento rápido dos talibãs ganharem terreno foi precisamente a utilização do WhatsApp. Não fui eu que inventei, não estava lá para saber. Uma reportagem da Wired, que fez um enorme texto sobre isso, e depois eu fui buscar mais dados de outras referências, porque o Twitter e o WhatsApp desempenharam ali uma força muito grande para os talibãs se comunicarem uns com os outros. Portanto, isto vai dar mais ou menos... Tal como o Twitter na Primavera Árabe, não é? Também foi... Exatamente. Portanto, quer dizer, a pergunta na altura que eu me fazia era esta, que era o que é que deve a Google, o Facebook, o Twitter fazer em relação a contas dos talibãs ou outros
outras organizações de movimentos fundamentalistas para avaliar a difusão de mensagens e estabelecer a legitimidade. Se calhar não é um tema para agora, porque isto... Sim, mas é interessante. Onde é que as pessoas podem ver o artigo? Já agora, desculpa, só para Frederico. Wired. Quer dizer, não, o teu artigo. O artigo que eu escrevi, fredericocarvalho.pt, e tem a secção de blog. A secção de blog está logo nos primeiros... Procurar talibãs. O teu site vai, quer dizer, estás a fazer as questões, como é que eles vão ver com os talibãs? Não sei. Então, e digam uma coisa, não acham que, isto vai continuar a fugir, desculpa Ricardo, depois retorna se calhar ao Porto, o seguro, mas isto não deveria haver então a obrigação do WhatsApp/Facebook ter evitado esta rebelia ou esta rebelião dos talibãs, porque se eles tinham as mensagens, se eles tinham a informação... Certo. Isso é a questão que nós falámos também no podcast passado, que é a questão da liberdade de expressão e do tipo, quem é que define os limites? Então, ou seja... Isso cá foi por isso que os americanos saíram antes do tempo. Calma, isso agora é discussão política, vamos ver aqui... Pessoal, estamos lixados, eles vêm estão-se a organizar e vêm ao mundo. Exato. Isto é aproveitar que o governo de sombra já não há, portanto vamos aproveitar nós, é isso? Não, mas essa questão também é pertinente. Diz isto, desculpa, Frederico. Eu só dizer, o meu take aqui era, as empresas tecnológicas reconhecem os talibãs como governo oficial do Afeganistão. É o mais ou menos o Diogo, de alguma forma, pensou que está ali a dizer. Mas aqui a questão é essa, ou reconhecem ou isolam o movimento fundamentalista, nacionalista, islâmico, devido à história de violência e repressão. E aqui eu acho que os próprios governos internacionais estão a bater-se com esta questão. Ainda hoje ou ontem que vi que o Biden disse que de certeza que demora muito tempo. E o que nós exatamente. E acho que foi, não sei se foi Miguel ou foi o Ricardo que disse na última sessão que vocês fizeram, ou há 2 atrás, que é hoje os executivos de tecnologia não são eleitos, mas desempenham um papel nos assuntos globais, e por isso acho que é muito importante nós pensarmos no desconforto dos poderes da internet, basicamente. Nós não dissemos com essa qualidade de dicção, nós dissemos isso. Dissemos essencialmente, exatamente. Foi tudo abanalhado. Que é basicamente isso, que era o que eu estava a comentar há pouco, que é a questão da força que estes executivos ganham, que estas plataformas ganham e do poder que têm. E depois sobre a sociedade, mas pode ser um tema interessante para o podcast pegarmos nisto dos talibãs. Olha, eu por acaso acho que vai ser um tema interessante ver se o WhatsApp se vai posicionar no futuro como uma espécie de uma comunidade e não como uma plataforma de comunicação, porque se eles se posicionarem como uma comunidade online, eles podem dizer, nós na nossa comunidade não queremos a difusão deste tipo de ideias e acaba, não sei mas isso vai aparecendo nos termos e condições, a pouco e pouco vão lá aparecendo as notas do que é que não é permitido, não é preciso falar, e depois há a questão da liberdade de expressão, etc. Mas sim, há aqui um claro divisão sempre entre Ocidente e mundo árabe, etc. E que é interessante depois pegar nestas grandes tecnológicas americanas, totalmente ocidentais, a debaterem-se com estas temáticas. Bom, já nos alongamos bastante, por acaso só passámos 1 minuto do tempo que eu tinha aqui para isto, não, por acaso, nem passámos tempo. Obrigado, Fred. Deixem o vosso comentário em Martin Idiota, no Twitter, daquilo que vocês acham, não só desta toda temática dos talibãs, que me parece até mais, com mais conteúdo, mas também de toda esta questão do monopólio dos Facebooks, neste caso Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram, e do poder que tem e destas dinâmicas de antitrust que vão sendo postas contra estas empresas e o que é que isso pode vir a dar. É isso. Pronto, já está. O episódio está. Agora vamos para as rapidinhas. É isso? Posso, Diogo? Posso lançar? Claro. Então, são as rapidinhas. Hoje não vou amassar muito porque isto está a gastar-se muito dinheiro. Diogo, lança. Bora. Então, o LinkedIn vai descontinuar o seu formato de stories. O Twitter lança os seus super followers, que só para quem tem mais de 10 mil followers na sua conta, e mais umas quantas limitações. O Google Ads, e isto é para ti, que estávamos a falar ainda há pouco, Miguel, o Google Ads vai deixar de permitir os ditos anúncios normais, ou Extended Text Ads, ok? E só vai dar para criar anúncios responsive, ok? Que é uma coisa muito engraçada. Mas a Google poderá então pagar até 15 mil milhões de dólares, e não bilhões, mil milhões de dólares para ser o motor de pesquisa do Safari por mais um ano. Atenção que isto é uma estimativa, tá bom? Isto não é um dado, é uma estimativa que os analistas prevêem. Mas, segundo a Digiday, começa a haver indícios de que os anunciantes estão a perder cada vez mais a confiança no Facebook. Fica o link em martinporidiotas.pt
para verem esse artigo. O Instagram anuncia como funciona o seu motor de pesquisa, uma forma para ser mais transparente. O Twitter está a começar a implementar um sistema de monetização também para os Spaces, ok? Aquele espécie de Clubhouse no Twitter, vocês vão poder ter os utilizadores vão poder pagar para entrar dentro desse Space. Já a terminar esta semana, o QSP Summit vai acontecer e vai lá estar o grande Malcolm Gladwell. Mas a Rússia ameaça multar a Apple e a Google se não tirarem uma aplicação da Apple, das App Store. Okay? Que é uma coisa muito interessante. Esta história está em desenvolvimento e não se sabe exatamente para onde é que vai. E por último, foi anunciado o TikTok World, que é uma conferência online do TikTok, onde eles vão lançar produtos e vão discutir então o futuro da criatividade e da comunicação e do comércio. E é isso. E foram as rapidinhas. É isso. Eu sempre achei as stories uma ideia muito estúpida. Principalmente no LinkedIn, não é? Tipo, acho que não tem nada a ver com a minha pergunta é, o LinkedIn tinha, eu não sabia. Eu também não, eu nunca vi. Eu vejo tipo, eu acho que eles nunca tiveram, mas como queriam ser notícia, disseram, vamos deixar de ter stories. E toda a gente, mas eles tinham stories. É para o pessoal pedir a funcionalidade. É só para ser notícia. Exatamente. E isto já foi depois de há 2 ou 3 semanas o Twitter também ter anunciado que ia sair. Acabado com os fleets. Os fleets, exatamente. Mas ainda e pronto, viste, Miguel, esta questão dos os Google Ads, só vai haver a nova versão dos Responsive Ads. Eles primeiro metem como opção e depois a seguir metem como uma regra. Epá, é assim que funciona, né? Mas é uma forma de testar. É um bom ponto. Rodrigo, queres destacar aqui alguma notícia que te tivesse chamado a atenção? A da Rússia? Talibãs. Eu acho que ele já está a ir à vida. Sim, Frederico, desculpa. Não, é que realmente foi abaixo e eu ouvi só a parte então, final. Vou repetir, em eco. Não, se alguma das notícias te querias destacar ou que quiseres comentar. Não, pronto, só para enquadramento aqui, este espaço de tempo é porque no hotel a rede é fraquíssima, por isso eu estou a usar os dados do telefone, não queria ser exagerado, mas é só porque houve aqui este delay, aqui eu estava a ver quantos gigas é que eu já estava a gastar. Bom, repara, mas são eu vi-te com um lenço a limpares uma lágrima, não estava a perceber, agora já percebi. Eu acho que para mim um dos temas que eu gostava de explorar, e vamos de certeza chegar a ele numa próxima, e vocês têm falado sobre ele, que é precisamente quando os governos tomam opções de limitar e obrigar empresas privadas a fazer ações. Neste caso estamos a falar de remover aplicações mobile, no caso da Rússia, que ameaçou a Apple e Google, no caso deles, se eles não tirassem a aplicação do Alexei Navalny, recebeu uma multa em cima. Mas isto acontece, e tem vindo a acontecer aos pontapés, não é preciso ir muito longe, aqui na Hungria aconteceu, não é? Na Nigéria fecharam a internet, portanto isto é mais ou menos apetece, e de repente fecha ou multa ou faz acontecer. Eu acho que é um tema interessante para abordarmos numa próxima sessão, no sentido de fazermos se calhar um repescado de quais foram as ações mais recentes, sem ser a dos Talibã, porque essa aí está aqui ongoing, tanto que nós temos, por exemplo, posições concretas, por exemplo, a posição do Facebook, do YouTube e outras empresas de internet nos Estados Unidos, no fundo foi desligar quando souberam que havia uma associação. Só que às vezes a questão é, desligou no momento certo ou não? No caso do Facebook, por exemplo, eles optaram, e por negligência, e não por uma decisão ativa, de não intervir quando os militares em Mianmar transformaram a rede social num instrumento de limpeza étnica. Mas é um tema que eu acho que agora, se calhar, para fecho, para acabar com os dados. Eu acho que o Frederico apanhou bem o ADN deste programa e já inventou a sua primeira rúbrica. Como nós costumamos fazer de inventar as rúbricas, ele conseguiu já inventar uma que é sobre estes temas das multas e tal, não é? Das restrições e das imposições dos governos. É a multa da semana, é isso? Vai ser a multa da semana? A multa da semana e depois fazemos uma competição entre as diferentes plataformas e vamos metendo um total até ao final do ano. Acho que é uma boa histórico de multas, exato. Parece bem. Bom, temos as rapidinhas, comentários em Martin Idiota. Quem é que vai lançar a ferramenta do merceário? É o Miguel. Miguel. Sim. Olha, por acaso comenta. Bora. Espera aí, eu estou a tentar encontrá-la agora muito rapidamente. Eu digo, queres que eu diga? Vou-vos lançar uma que é o webhook.site. Eu gosto que seja precisamente que está no alinhamento. Nós temos o cuidado, passamos uma semana a escrever um guião com alinhamento. Mas o alinhamento quando se vai ler, tu, agora vou dar uma que é que me apetece.
Não vou dar esta que está aqui. Então vá, diz qual é. Vá, diz qual é que... Este é a webhook.site, que é interessante. Quando vocês estiverem a configurar uma landing page e por algum motivo têm de fazer uma integração entre dois serviços diferentes, tipo o CRM, uma landing page ou qualquer coisa, e vão utilizar webhooks, isto permite o quê? Faz um serviço tipo do Zapier, mas muito mais barato, em que apanham o webhook e vocês conseguem manipulá-lo e até mesmo criar aqui algumas pequenas ações com os dados que receberam. Por exemplo, imaginem, receberam os dados e têm de fazer ali algumas contas antes de enviar aquilo para o CRM. E isto permite-vos fazer ali pequenas ações automatizadas muito rápidas, sem trabalho nenhum, e sem programação e sem ter nenhum ponto intermédio. Por acaso utilizei isto hoje para testar uma coisa que estava a integrar e lembrei-me de trazer aqui ao nosso programa. Nice. Tu és o rei do middleware, sabias? Do middleware, exatamente. Que é o gajo que não contrata programador, também não consegue, arranja sempre uma plataforma que interliga tudo e faz tudo. Epá, eu por acaso, até ao contrário, como sou programador, tentei arranjar formas de não ter de trabalhar tanto. Exato, ou então é mais isso, é mais calanzice. Exato, é mesmo por ser calão. Não, mas eu vejo isto aqui e vejo como uma coisa que se calhar ia demorar 2 ou 3 horas a resolver, resolvi ali em 2 minutos, de repente. E é uma boa ferramenta. Webhook, W-E-B-H-Hook, ou K.site, para experimentarem. Quem precisar de usar, sabe escrever. Não tens nenhum código de afiliados, pois não? Não, epá, isto é uma pena nós trabalharmos neste Não, é que todas as semanas é a mesma coisa. Exatamente. Muito bem, bom, já vamos mais do que longuíssimos neste programa. Eu quero perguntar-vos algo muito importante. Tem mais alguma coisa a acrescentar antes de ir fazer xixi-cama? Não? Eu queria só agradecer a participação, dizer que vocês são fantásticos. Não, Fred, vá. E agradecer aos ouvintes que aguentaram até agora. Epá, obrigado a nós. Troca lá isso por euros. Não, exato. Não sei o que é que o Diogo prometeu. Já promovemos o teu livro, promovemos duas conferências que vais dar em Londres, promovemos o teu site e o teu blog. Epá, agora trocas isso por euros. Ei, caraças. Não, mas Frederico, obrigado por teres aceito o convite. Foi muito. Como é que eu quero? Pá, quero usar quero usar um adjetivo assim potente, mas agora também à mão, não tenho aqui nenhum no bolso. Mas obrigado por teres aceito o convite. Criámos valor. Tem sido útil. E criámos valor, é isso que é importante. Segundo o Diogo, bilhões de valor. E é isso, martinporidiotas.pt é onde está todos os conteúdos que falámos hoje, e sigam-nos também no Twitter em Martin Idiota. E nós voltamos então a ver para a semana. É isso? Tchau. Então vá, tchau. Cuidem-se. Ei, Jesus, onde já vai a conta? Alguém que pague. Tchau.